Meu querido irmão, minha querida irmã, nós damos um sexto passo nesse tempo da Páscoa e você que nos acompanha semanalmente, que tem feito suas anotações para seu próprio estudo, sua própria oração, tem observado que todas as vezes que nos encontramos, nós dizemos que o tempo da Páscoa é um tempo privilegiado para que nós, por meio da catequese que nos é oferecida pelos textos bíblicos, a gente se aproxime cada vez mais do mistério que somos nós, do mistério da Igreja do Senhor. Justamente porque é do mistério da Páscoa que nasce a Igreja de Cristo. Você também já ouviu, certamente já anotou que igreja não é um espaço, um lugar. Nós aqui, de maneira inadequada, dizemos, vamos à igreja. A igreja é um povo, o lugar é o templo. O templo é o lugar onde a igreja, o povo de Deus se reúne. Vimos na vez passada que a própria Escritura chamava de povo conquistado pelo Senhor, de nação santa, de reino de sacerdotes. E aí esta foi a nossa última reflexão na semana passada sobre o nosso sacerdócio, aquele que nos é dado pelo nosso batismo. E assim temos feito uma caminhada para entendermos quem somos nós, a Igreja do Senhor. Hoje a liturgia nos oferecerá uma definição de igreja, a meu ver, das mais belas existentes, das mais bonitas. Não é a única, porque há muitas definições, comparações, né? Mas a de hoje é uma das mais bonitas. Antes de falar dela, eu queria chamar sua atenção para algumas expressões que começam a surgir de maneira mais forte e mais intensa nos textos da Escritura a partir desse sexto domingo. E isso porque a liturgia da igreja está tentando te chamar a atenção para uma grande solenidade que está se aproximando. Então, logo terminar o tempo pascal, nós a celebraremos. Então, vá comigo para a segunda leitura de hoje. Abra a sua Bíblia ou seu aplicativo na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3. Estas expressões que aparecem nos textos de hoje, cuja solenidade se aproxima, elas nos fazem compreender melhor o mistério de Deus. E nós sabemos, já dissemos isso uma vez aqui, que o mistério de Deus nós contemplamos com mais profundidade à medida em que temos os olhos fixos em Jesus. É Ele que, como Filho, nos fala do Pai e do Espírito. Veja aí, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. E agora sublinhe esta frase aí na sua Bíblia ou assinale no seu aplicativo para o seu estudo posterior. Sofreu a morte na sua existência humana. Ou seja, este homem, Jesus, morreu, provou da morte humana, mas recebeu uma nova vida pelo Espírito. Com os olhos fixos em Jesus, a gente percebe que quando ele prova a morte, quando ele desce ao lugar dos mortos, ali acontece algo de extraordinário, que nós estamos dedicando até agora 6 semanas para celebrar, 6 semanas para entender melhor. Acontece aquilo que a fé chama de ressurreição. E aqui está sendo dito que ele ressuscita por ação do Espírito. Ou seja, é o Pai que ressuscita o Filho por ação do Espírito. É pelo Espírito que o Filho
que o Filho encarnado, que Jesus, recebe uma nova vida. Portanto, se ele ressuscitou, foi por força e por ação do Espírito. É a primeira afirmação que é importante que você considere, porque agora começa a vir afirmações decorrentes disso. A forma como ele se faz presente no meio de nós é também pelo Espírito, porque se é o Espírito quem o ressuscita, ele só é ressuscitado pela força do Espírito Santo. Então, as aparições do ressuscitado, a presença do ressuscitado entre nós, só é possível pelo Espírito. E nós podemos dizer, de maneira muito adequada, que a presença de Jesus é uma presença espiritual. E aqui você começa a entender o que nós, cristãos católicos, entendemos por esta expressão espiritual. Espiritual para nós, diferente de outras correntes, não é um negócio genérico, não é um negócio imaterial, não. Espiritual para nós é na força do Espírito. Onde ele está é espiritual. O que ele toca é espiritual. Por isso nós somos seres espirituais. Padre, mas eu sou de carne e osso. Sim, estou pedindo para você desfazer essa compreensão equivocada de espírito, coisas genéricas e materiais. Não, você e eu somos de carne e osso, mas nós somos seres espirituais porque tocados por Ele. A presença de Jesus ressuscitado em nosso meio é uma presença espiritual. Por quê? Porque é o Espírito quem o faz estar entre nós. E agora eu vou pedir para você ir ao Evangelho, porque aqui começa a definição de igreja. Nós estamos no capítulo 14 de João. Pegue aí os 3 primeiros versículos, 15, 16 e 17. Versículo 15 nos diz, Jesus nos diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, com D maiúsculo, para que Ele permaneça sempre convosco. Versículo 17, ele explica quem é o defensor que o Pai nos dará. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. E agora você vai sublinhar esta frase, ou assinalar no aplicativo esta frase: vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. De fato, a fé católica nos diz isso. No dia em que nós fomos batizados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o próprio Deus tomou conta de nossa vida e Ele mora em nós. E a Escritura está dizendo, pela boca do próprio Jesus, que este Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito da santidade, o Espírito Santo, mora dentro de vós, diz Jesus. Põe a mão aí no teu peito. Repete comigo isso. Espírito Santo, eu creio, o Senhor está aqui. Espírito Santo, eu creio, eu sou morada de vós. Ele está aqui, não é o padre que está dizendo isso, é o Senhor no Evangelho. O que o padre está dizendo é que, se Jesus disse, Ele está dentro de vós, o que o padre está dizendo, está recordando melhor ainda, é dizer que Ele está dentro de vós, que isto que Jesus está dizendo acontece pelo batismo que nós recebemos. Ele está dentro de nós.
Antes de chegar nessa definição que está bem pertinho, ainda quero só fazer um parênteses para dizer que é este Espírito que leva a igreja adiante. Assinale aí, para depois você estudar em casa. Vá lá na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vou ler só 15, 16 e 17. O texto está dizendo que os apóstolos, e que, portanto, se você está anotando as coisas, a igreja apostólica, e agora você já sabe o que isso significa, ela estava na Samaria. A igreja apostólica estava na Samaria. Ora, você já sabe também que quando Jesus se encontra com a samaritana e pede a ela, dá-me de beber, nós vimos esse texto na Quaresma, ela diz para Jesus, como é que você me pede de beber? Você não sabe que eu sou uma samaritana e que judeus não falam com samaritanos? E de fato, judeus não falavam com samaritanos. Pois bem, o texto está dizendo, a igreja apostólica estava na Samaria. E aí versículo 15, chegando ali, a igreja orou pelos habitantes da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo. Puxa vida, eu fico imaginando que um judeu escutando isso daqui, certamente torceu o nariz. Que isso? O Espírito Santo sobre os samaritanos? Aquele povo pecador, aquele povo traidor, aquele povo infiel. Versículo 16, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Versículo 17, Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Meu Deus, sobre os samaritanos. Os Atos dos Apóstolos vão narrar várias vezes isso. E o Espírito desceu sobre os pagãos, e o Espírito desceu... Porque para receber o Espírito Santo, a única condição que se impõe é a abertura do coração. É dizer, Senhor, eu quero. E aí sim, uma vez batizado, Ele mora em nós. É preciso, portanto, que a gente tome consciência, e anote isso agora aí ao lado dos textos. É preciso que a gente tenha consciência que nós somos templos do Espírito Santo. Esta é, a meu ver, uma das mais belas definições da igreja. A igreja é templo do Espírito Santo. Ele mora ali. Ele está ali. Por isso ela é santa. Porque tudo que ele toca se santifica com ele. E agora, se você anotou estas coisas, volta lá as páginas do teu diário aí. A igreja é templo do Espírito Santo, por isso ela é una. Nós já falamos sobre isso outros domingos. Por isso ela é una, porque Ele é a unidade do Pai e do Filho. A igreja é templo do Espírito Santo, por isso ela é santa, porque Ele é a santidade derramada sobre ela. A igreja é templo do Espírito Santo, por isso ela é católica, porque é Ele quem a faz sair em missão, é Ele quem a envia, é Ele quem a faz ir a Samaria, aos pagãos e até os confins do mundo. A igreja é templo do Espírito Santo e por isso que ela é una, santa, católica e apostólica, porque é por meio dos apóstolos, de quem o Espírito Santo tomou posse, que Ele confirma a fé professada em todas as partes. A igreja é templo do Espírito Santo, porque Ele mora no coração de cada batizado, e por isso não existe igreja de um só. Por isso, aquela história de que eu não preciso ir lá no templo, eu rezo em casa. Sim, você reza em casa, reza no seu quarto, e claro, todas as vezes que você faz isso e o faz no Espírito, Ele age em você e em mim. Mas
é Ele que, habitando no teu, no dela, no meu, nos quer unidos. Estar aqui não é só uma questão de escolha, não. É uma questão de resposta. Quem deseja nos unidos e reunidos é Ele. É Ele. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos pedir o Espírito Santo sobre nós. Peça para que Ele venha sobre você. E quando você diz venha sobre mim, na verdade você está pedindo para que Ele que está presente aí pelo batismo, Ele se manifeste, Ele se manifeste em toda a sua força. O que você precisa para a tua vida neste momento? Identifique a tua necessidade e, a partir dela, se ela é uma necessidade justa, peça ao Espírito Santo, porque é Ele quem te dará isto. Padre, eu preciso de força, Padre, estou me sentindo fraco, estou muito frágil, Padre, acho que não vou aguentar. Peça ao Espírito Santo. Ele é a força de Deus, Ele é a fortaleza de Deus. Padre, eu preciso decidir, eu preciso de discernimento, Padre, eu preciso de sabedoria, eu preciso tomar uma decisão muito grande nesse momento da minha vida e eu não sei exatamente. Peça o Espírito Santo. Ele é a sabedoria de Deus que você necessita nesse momento. Padre, eu preciso aprender a rezar, a orar. Eu não sei fazer isso. Eu preciso aprender, ou eu já sei, Padre, mas eu preciso fazer mais. Eu quero que essa oração nasça do coração. Peça o Espírito Santo. Ele é o Espírito da piedade. E se você já percebeu, eu poderia continuar o meu discurso, porque eu comecei a falar dos dons dele. Fortaleza, sabedoria, piedade. Tem mais 4 ainda. E justamente isso, são 7, porque 7 é perfeição. Para dizer que se há dom, vem dele. O que você precisa nesse momento da tua vida? O que você está precisando agora? Repito a você, se é uma necessidade justa, se de fato você precisa, peça que o Espírito que mora em você se manifeste. Diga a Ele, Espírito Santo que mora em mim, manifeste-se na minha vida. Manifeste-se com toda a tua força. E claro, diga a Ele, eu preciso, e digo que preciso, eu preciso de força, eu preciso de sabedoria, eu preciso de viver uma vida no temor, na reverência a Deus, porque eu me afastei, eu preciso. Diga a Ele. Ele mora em você, Ele mora em cada batizado. E por isso, e termino, quero pedir o Espírito sobre nós, sobre a nossa comunidade paroquial. Porque Ele mora nesta comunidade. Peço ao Senhor que o Espírito Santo se manifeste na paróquia Sagrada Família. Se manifeste em cada grupo de pastoral, em cada agente de pastoral, em cada pessoa que por aqui circula, em cada família que compõe essa comunidade. Que Ele nos torne pessoas de comunhão, de unidade, que Ele rompa as divisões que existem entre nós, as divisões que teimam existir entre nós, porque tudo o que divide é diabólico e por isso o Espírito Santo vem sobre esta paróquia e nos faça um povo unido, um povo em comunhão, porque Tu és a comunhão do Pai e do Filho. Faça de nós, Espírito Santo, uma comunidade una. Nós Te pedimos, Espírito Santo, faça da nossa paróquia Sagrada Família uma comunidade santa. Uma comunidade que, embora por infelicidade caia no pecado, rapidamente lave-se em Ti.
Permita que a tua santidade vá renovando cada membro da nossa comunidade. Não nos faça, Espírito Santo, a nós, Paróquia Sagrada Família, nos acostumar com aquilo que sempre houve, sempre aconteceu, sempre foi assim. Porque Tu és santo, Tu és a novidade de Deus sobre nós. Abra-nos, Espírito Santo, a esta novidade. Abra esta paróquia que Te pertence a esta novidade. Espírito Santo, vem sobre esta paróquia, a torne cada vez mais uma paróquia apostólica, tanto pela fidelidade que nós devemos, a fé que nos foi comunicada, a fé que aqui é professada, como também pela missão que isso nasce. Por isso também nós Te pedimos, Espírito Santo, faça de nossa paróquia uma paróquia católica, verdadeiramente católica. E quando nós Te pedimos isso, Espírito, nós Te pedimos a graça de sermos uma igreja em saída. Paremos de olhar para nós mesmos, de nos sentirmos melhores que os outros, de nos sentirmos autossuficientes, mas, Espírito Santo, convença-nos da nossa fraqueza, da força que Tu és em nós, e nos envie. Alimente em nós, Espírito Santo, alimente em nossa paróquia Sagrada Família, a paróquia que Te pertence, a criatividade daqueles que amam o Evangelho e que sentem necessidade de anunciá-lo. Inflama no coração de nossa paróquia, de todos os nossos paroquianos, Espírito Santo, o amor pelo Evangelho e uma necessidade de torná-lo conhecido e amado por mais e mais pessoas. Que nós não somente escancaremos as nossas portas, Espírito Santo, mas que, sendo católicos, nós saiamos do nosso templo, saiamos do nosso comodismo para levá-lo a todas as pessoas que precisam de Ti. E tudo isso, Espírito Santo, porque nós somos Teu templo. Convença-nos disso. E sobre esta nossa decisão, porque se trata de uma decisão, sobre esta nossa consciência de cada um de nós ser templo do Espírito e da nossa comunidade o ser também de maneira plena, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.